Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar o vídeo de hoje então falando sobre um tema, né? Uma reflexão que há tempo eu tem sido incutida na minha mente, né? Que é o seguinte, qual é a realidade das coisas hoje no que diz respeito ao conceito do que é a verdade, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma linha de pensamento mostrando esse aparente conflito, né, entre a verdade, né, entre o que de fato é verdade com aquilo que se tem como verdade, né? Ou seja, eu quero focar no que é de fato a verdade como aquilo que se tem como oficial como verdade, né? E onde que eu quero chegar com essa indagação? Bom, é simples. É, a linha de raciocínio é simples, mas você vai ver que ela não é aplicável, né? Ela não costuma ser, aliás, ela não costuma ser aplicada no cotidiano dos grandes pensadores, né? Vamos dizer assim, as referências, né? Em certos assuntos. Então, assim, a gente tem a questão, por exemplo, do que se tem como história, né? O que nos passam como história na nossa vida acadêmica, né? Ah, em todo o nosso ingresso aí nas escolas, né? No colegiado, no ensino superior, né? Então, assim, nos é passado, né? Aquilo que eles têm como história, aquilo que eles têm como o que aconteceu, né? Só que sempre, de quando em quando, aparece autores revisionistas, né? Ou então pessoas que indagam aquela versão que a história nos conta, tá? E aí, a estas pessoas, a esses autores revisionistas, vamos chamar assim, ele é tido meio que como de uma maneira pejoritária, né? É como se banalizassem a obra de algum autor revisionista, como se fizesse chacota com uma opinião, mesmo que coesa, né? Mesmo que racional, né, acerca de um assunto, se esta vier a confrontar, né, aquilo que já se tem como história, aquilo que já se tem como fato consagrado, consumado, né? E é nessa questão que eu quero, essa questão que eu quero abordar, tá? Então, assim, um exemplo, eu vou ser mais específico, tá? Você tem, no caso da ditadura, por exemplo, aqui no Brasil, né? A vulga ditadura. Então, ao olhar da esquerda, né, realmente foi uma ditadura, né? Ao olhar do que os historiadores de viés socialista, revolucionário pregam, foi uma ditadura. Mas ao olhar da direita, foi um regime militar com excesso, né? E aí, qual dos dois lados está falando a verdade? Então, nesse caso específico, por exemplo, alguns questionamentos passam a ser pertinentes, né? Vocês conhecem alguma ditadura no mundo onde não teve um ditador? Bom, aqui no Brasil, quem que foi o ditador aqui da ditadura? Começa, começa por aí. Vocês conhecem alguma ditadura no mundo que, por livre e espontânea vontade, devolveu o poder ao povo? Aqui no Brasil já aconteceu isso, né? Então, você conhece alguma ditadura no mundo que em 20 anos, né, matou nem 1.000 pessoas? Tipo, aqui no Brasil é contabilizado cerca de 400 e alguma coisa aí. Não que seja, né, um número assim supérfluo, mas frente a de fato o que se tem como ditadura no mundo afora, é um número totalmente insignificante, tá? Você pega aí as ditaduras extremamente sanguinárias que teve sobre viés revolucionário, sobretudo no século passado, né? A gente chega na ordem de milhões, né? Cerca de 20 milhões de mortos na União Soviética, né? Sobre o governo de Stalin, 60 milhões no Mao Tse Tung lá na China, né? 5 milhões no Camboja, né? E por aí vai, né? Hoje em dia a gente tem aqui a Venezuela, você sabe o que está se passando por lá. Então, veja bem, isso é uma ditadura, entende? Isso é ditadura, né? Aqui no Brasil foi necessário um regime militar com excesso justamente para que não corresse o risco, né, de se instaurar aqui, né,
um regime cubano, né? Nós seríamos a próxima Cuba da história, a próxima Venezuela, caso os comunistas tivessem vencido naquela época, né? Caso os militares não tivessem regido a nação com punho de ferro naquela época, né? Então, isso é um questionamento pertinente, né? É reflexível isso daí, né? Só que no âmbito acadêmico não rola esse tipo de reflexão, tá? Então, aí eu te pergunto, qual é o lado que trata da verdade, ou melhor, qual lado está mais próximo da verdade? Que a esquerda prega, nesse caso, ou que a direita prega? Você entendeu? A versão da direita nem passa sequer no crivo dos livros do MEC, tá? E aí você começa a se questionar se há ou não uma doutrinação, né? Então, existe vários conteúdos, inclusive na literatura técnica, que trata da influência do marxismo cultural aqui no Brasil, né? Então, assim, isso é o que a direita fala que é a verdade, né? Que há uma hegemonia cultural esquerdista e que há reflexos diretamente disso na cultura, né? E isso é programado, isso é um protocolo isso daí, né? Isso não é um acaso, né? As influências de Gramsci aqui, ele é totalmente nítida, né? E a esquerda omite certas verdades em relação a isso, né? Então você começa a criar esses parâmetros. Tirando a questão de direita e esquerda, vamos falar, então, por exemplo, a questão da teoria da evolução, né? Versus criacionismo, né? Então, assim, quem é religioso, eles vão lançar mão do pensamento criacionista, né? Eles vão defender com unhas e dentes essa visão. E quem é acadêmico, quem é cientista, né, o pessoal mais estudado vai defender a teoria da evolução, tá? Uma necessariamente exclui totalmente a outra? Não, tá? Pode ser que uma complemente a outra? Sim. De que maneira? É aí que caberia aos eruditos pesquisarem. Mas não é o que acontece na prática. O que acontece é que quem é cientista, por exemplo, não pode nem rolar no meio deles a palavra Deus, né? Um exemplo, né? Estou usando uma hipérbole aqui, mas não foge muito da realidade. Então, assim, eu já vi extensos documentários, vou deixar até uma aqui na descrição, tá? Que vocês vão ver como que é o descaso, como que é a perseguição aos cientistas que declaram, né, sim, que há a necessidade, aliás, que declaram sim crer que existe uma intervenção superior aqui, sobretudo no nosso DNA, né? O segredo é as nossas células, nosso DNA é extremamente complexo, né? Para você falar que surgiu do mero acaso, da mera evolução, né? Por exemplo, Darwin não tinha a menor noção da complexidade de uma célula. Não tinha a menor noção, entendeu? O que ele tinha como visão de uma célula naquele tempo, né, no tempo que ele escreveu a origem das espécies, né, era, vamos falar assim, comparável, vamos dizer assim, se é comparável a uma discrepância de um carro comparado à Via Láctea, por exemplo. Você entende? É como se ele entendesse que a complexidade fosse no nível de um carro e hoje o que se sabe é a nível da Via Láctea, da nossa galáxia. Tá? Então, para você ver a discrepância, o abismo que se tem, né, entre o que se sabe hoje em relação ao que se sabia naquela época de Darwin. Né? Então, isso não se explica pela evolução, não se explica pela origem das espécies de Darwin. Tá? A ponto de que hoje conjectura-se a teoria do design inteligente. Né? Isto é, não necessariamente quem lança a mão dessa teoria crê que foi a criação do jeito que é dita em livros sagrados como a Bíblia, né? Mas que teve uma intervenção superior, seja de uma civilização mais avançada, sei lá, cada um crê de uma maneira, que teve uma influência direta no desenvolvimento aqui da evolução nesse planeta, né? Então, assim, aí eu te pergunto, qual é a verdade, né? Porque esse ponto, esse contraponto, esse tipo de questionamento não pode ser dito na vida acadêmica, na vida acadêmica de um cientista, por exemplo. Eles são automaticamente rechaçados, excluídos, né? E humilhados, né? Muitas das vezes, se fizerem, vamos dizer assim, no mínimo uma pesquisa a respeito, né?
uma pesquisa formal a respeito, eles perdem totalmente o prestígio, né? E aí, a ciência não tem que questionar, não tem que procurar? Agora você vê que sistematicamente eles abdicam disso, dessa questão no que diz respeito à possibilidade de ter tido uma inteligência por trás da criação, né? Então, assim, nesse sentido, eu enxergo aquela velha máxima, né, de que os cientistas eles rodopeiam uma montanha, eles vivem décadas e décadas, né, porque a ciência progride de funeral em funeral, né, ela enterra aquelas coisas que ele se tinha como fatos, né, em função das novas descobertas. Então, você acaba criando essa condição, né, os cientistas eles perseguem essa montanha, perseguem, a hora que chegarem no topo, eles vão ver que pessoas tidas como das mais ignorantes já tinham conhecimento do que estava lá em cima, no pico da montanha, né? E a essa interpretação eu fico do lado do criacionismo, tá? É lógico que entre o que nos é contado, que existem lacunas de conhecimentos ali, né? A questão toda se remete à prerrogativa que você tem, né? Como base para criar a sua filosofia de vida, né? Então, assim, isso já é uma questão. Então, o que eu quero dizer aqui? Temos de um lado o que de fato é a verdade, né? E temos de um lado aquilo que é tido como um fato, tido como verdade, tido como a versão original, né? E é isso que é repercutido na academia, né? Isso que é repercutido no ensino, né? E tudo bem que de outra maneira não poderia ser diferente, mas você entende? Nem sempre a verdade vai estar do lado daquilo que é oficial, tá? E nesses casos eu tenho grandes inclinações, eu tenho mais do que respaldo para dizer que incorrem grandes erros a ciência, né? Nesse sentido de descartar, né? Certas prerrogativas como essa de que sim, tem nítidas influências de uma inteligência superior por trás da criação, né? Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia, né? Não vejo problema em tentar conciliar, né? Assim, parte do que se tem sabido em relação à evolução das espécies com as escrituras sagradas. Não tem problema disso, até porque o foco das escrituras sagradas não é falar de dinossauro, não é falar de evolução, não é falar de célula, não é isso, não é esse o foco, né? Então, se você vai pegar um livro de receita de bolo, ele não vai te falar de como fazer sorvete, ele vai falar de fazer bolo, né? Então, você vê, parece pensamentos simplistas, mas que fazem diferença se você analisar aí com uma certa profundidade. Outra questão, tá? Conflito aí da verdade do que em relação àquilo que é oficial, que é repercutido como oficial, tá? A questão de, vamos dizer assim, conflitos religiosos, né? Então você vai ter, aí você vai entrar numa problemática muito grande, porque você vai ter a verdade relativizada, né? Você vai ter cada um gritando a plenos pulmões que eles são os detentores da verdade, né? E fica num relativismo absoluto, você não sabe quem está certo, quem está errado, né? Então, assim, eu gostaria de deixar, então, para terminar esse vídeo, aquilo que o maior homem da humanidade disse, né? E esse homem, ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, tá? Ele não era um mero profeta, não era um mero ser evoluído, tá? Ele não era um mero anjo, né? Um mero mensageiro, ele não era o primeiro ser criado por Deus. Ele era o próprio Deus no caráter de filho, tá? E ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus disse isso, tá? Então, um pesquisador sério, qual que seria a responsabilidade dele, se ele tivesse compromisso com a verdade, não com a versão oficial das coisas, né? Veja bem, uma coisa não exclui necessariamente a outra. Mas se ele tivesse compromisso com a verdade mesmo, o que ele teria que fazer frente a uma declaração dessa de Jesus? Pesquisar afinco, a fundo, se realmente Jesus existiu. E hoje, qualquer historiador sério sabe que Jesus existiu. O Jesus histórico não se tem dúvidas que existiu, tá?
O que eles põem em dúvida é a questão da divindade de Jesus, tá? Só que aí é outra questão, que uma leva a outra. Então, se Jesus disse isso, se é sabido que sim, que o Cristo existiu, né? Você não acha que é plausível, no mínimo, os ditos eruditos, PhDs nas suas áreas, né, pesquisadores natos e referências na sociedade, pesquisarem a fundo, né, quem foi esse personagem, quem foi essa pessoa, né? Então, é essa a reflexão que eu deixo para vocês, porque isso é muito pertinente, isso faz toda a diferença, como fez toda a diferença no mundo, né? Hoje nós estamos no ano 2019, depois de quem? Depois de Cristo, tá? Então, se você conseguir encarar com seriedade essas indagações que eu estou passando aqui para você, você consegue entender o porquê que tem tanta bipolarização entre ciência e religião, né? Entre o acadêmico e o religioso, né? Quando na verdade um não necessariamente exclui o outro, né? Mas um complementa o outro, né? Tem coisas que só se explica pela ciência, tem coisas que só se explica pela religião, tá? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. Se gostaram, eu peço que curtam o vídeo, peço que interajam, comente aí o que você pensa a respeito. E por hoje é só, pessoal. Um abraço.